Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos casos de identificação mais bizarros, intrigantes e, no final das contas, emocionantes que a era digital já viu. Esta é a história do Grateful Doe. Por mais de 20 anos, ele foi apenas um rosto em um desenho, um nome em um arquivo empoeirado. Mas o que realmente aconteceu com ele, e como ele finalmente recuperou sua identidade, é um testemunho notável da persistência humana e, mais surpreendentemente, da internet. Você está no Teoria 78. A nossa história começa em um dia que a patrulha rodoviária da Virgínia Ocidental jamais esqueceria. Era uma segunda-feira, 26 de junho de 1995, um dia aparentemente comum, com o sol de verão batendo forte sobre a Interestadual 64. Mas por volta das 11h20 da manhã, a rotina serena da rodovia foi estilhaçada por um som ensurdecedor, um estrondo metálico que ecoou pela paisagem rural do condado de Greenbrier. Perto da saída para Sam Black Church, uma van Chevrolet Astra 1989 de cor cinza, que seguia viagem para o leste, repentinamente perdeu o controle. Não havia indícios de frenagem abrupta, nem testemunhas que pudessem explicar o porquê. Simplesmente, a van guinou bruscamente para a esquerda, cruzou o extenso canteiro central de grama, que por sorte tinha mais de 20 metros de largura, uma barreira verde, que naquele dia fatídico não foi capaz de salvá-los, e colidiu com uma violência brutal contra uma imponente cerejeira brava, que se erguia impassível às margens da rodovia. O impacto foi tão severo, tão devastador, que a van ficou irreconhecível, um monte de metal retorcido e vidro estilhaçado, amassada como uma lata de refrigerante sob o peso de um caminhão. Dentro dos destroços retorcidos, em meio ao horror e à quietude repentina, os primeiros socorristas e o investigador Ted Jones, o homem que se tornaria investigador principal e guardião silencioso deste mistério, encontraram 2 jovens sem vida. O motorista foi prontamente identificado como Michael Edward Hager, um jovem de 21 anos, natural de Norfolk, Virgínia. A identificação de Michael foi um procedimento direto, um fato sombrio, mas concreto. Sua vida, embora tragicamente abreviada, tinha um nome, um lar, uma história. Mas o outro ocupante, ele era uma tela em branco, um enigma que começaria a assombrar a pequena comunidade, e que mais tarde ecoaria pelas telas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um verdadeiro fantasma, nascido do metal retorcido e da madeira estilhaçada, sem nome e sem passado aparente. Este jovem, cuja idade o médico legista estimou em 15 e 21 anos, não carregava absolutamente nenhuma identificação pessoal. Era como se ele tivesse surgido do nada, sem documentos, sem carteira, sem um mísero papel com um nome, um endereço ou um número de telefone de contato. A cena do acidente, já caótica e desoladora, oferecia pouquíssimas pistas sobre quem ele poderia ser. Os pertences eram escassos e enigmáticos. Entre os destroços, os investigadores encontraram apenas alguns itens que se tornariam os pilares de sua identidade desconhecida. 2 ingressos amarelos amassados para um show do Grateful Dead, que havia acontecido dias antes, mais especificamente, em 24 de junho de 1995, no icônico RFK Stadium, em Washington, D.C. Um detalhe aparentemente insignificante para um leigo, mas que seria uma peça crucial no gigantesco quebra-cabeça da busca por respostas. Além dos ingressos, havia um pôster surrado do Grateful Dead, um símbolo do seu provável estilo de vida, alguns trocados espalhados pelo chão da van e uma mochila contendo algumas roupas usadas e uma camiseta peculiar com a imagem de um cavaleiro medieval. Nada de telefone, nada de cartas, nenhuma foto de família, nenhum objeto que o conectasse a uma vida, a uma família, a uma história pré-existente. O silêncio dos seus pertences soava alto. O investigador Ted Jones, um veterano com anos de experiência, sabia que tinha um desafio formidável em mãos. A ausência de identificação era frustrante. Ele e sua equipe fizeram tudo o que estava ao seu alcance na época. As impressões digitais do jovem foram meticulosamente coletadas e inseridas no sistema do FBI, na esperança de um match imediato. Um perfil dentário detalhado foi registrado, que revelou um trabalho dental limitado e antigo, típico de alguém jovem, mas sem registros odontológicos comparáveis e nenhum banco de dados nacional. Para tentar dar um rosto àquele homem sem nome, um artista forense criou um desenho do rosto do jovem, uma representação cuidadosa, baseada nos traços do seu corpo falecido, que foi amplamente divulgado em todo o estado da Virgínia Ocidental e em jornais locais na esperança desesperada de que alguém o reconhecesse. Sua descrição física incluía características como
cabelo castanho claro, olhos azuis acinzentados, cerca de 1,75 de altura e pesando aproximadamente 70 quilos. E havia uma característica distintiva, uma pequena e antiga cicatriz na parte superior do lábio esquerdo, uma marca sutil, mas que poderia um dia ser a chave para desvendar sua identidade. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos. Apesar de todos os esforços iniciais da divulgação das fotos e do desenho, ninguém veio procurá-lo. Nenhuma ligação de pais desesperados, nenhum boletim de desaparecimento que correspondesse à sua descrição, nem mesmo os estados vizinhos onde o Grateful Dead havia se apresentado, ou onde a van de Hagar tinha registro. Ninguém reportou um filho, um irmão, um amigo desaparecido que se encaixasse no perfil daquele jovem misterioso. Era como se ele tivesse surgido do nada, e depois do acidente, simplesmente desaparecesse de novo, sem deixar rastros, sem que sua ausência fosse sentida ou comunicada a qualquer autoridade. O mistério se aprofundava com o passar do tempo. Quem era ele? Por que ninguém o procurava? Diante da falta de pistas e de qualquer identificação, o jovem foi enterrado em uma cova sem nome, no cemitério da comunidade de Washington, em um caixão simples, sem flores ou luto visível. Seu túmulo foi marcado apenas com a data fatídica do acidente e a simples e desoladora inscrição, John Doe, nome adotado nos Estados Unidos para um homem cuja vida terminou sem que sua identidade fosse conhecida. Seria equivalente ao nosso fulano de tal. O caso, como tantos outros, esfriou rapidamente, transformando-se em mais um arquivo empoeirado nas prateleiras da delegacia, esperando por uma resposta que parecia que jamais viria. Ele se tornou Grateful Doe, o anônimo fã do Grateful Dead, cujo nome permaneceria um enigma, um sussurro no vento, por mais de 2 décadas. Um mistério que parecia fadado a permanecer para sempre nas sombras do esquecimento. A ausência de qualquer procura, de qualquer luto público, só aumentava o véu de mistério em torno daquele jovem sem nome. Agora vamos avançar rapidamente para o início dos anos 2000. A internet ainda em sua infância para muitos, mas crescendo exponencialmente, começava a se tornar um espaço para comunidades e, surpreendentemente, para a resolução de crimes. É aqui que o Grateful Doe encontra uma nova e inesperada esperança, uma luz no fim do túnel de quase 2 décadas de escuridão e anonimato. Em fóruns obscuros mas incrivelmente dedicados, como o WebSlut e o Doe Network, plataformas online criadas especificamente para discutir casos de pessoas desaparecidas e não identificadas, o caso do Grateful Doe começou a ser discutido. Essas não eram grandes corporações ou agências governamentais, eram pessoas comuns, assim como você, sentadas em frente a seus computadores em diferentes fusos horários, sem treinamento forense formal, mas armadas com uma paixão por quebra-cabeças, uma curiosidade insaciável e um desejo genuíno de justiça. Elas se tornaram os detetives da internet, uma força-tarefa virtual movida a empatia e persistência. Esses indivíduos, espalhados por todo o globo, passavam horas incontáveis, dia após dia, analisando as poucas fotos disponíveis do Grateful Doe, as reconstruções faciais feitas pela polícia e os mínimos pertences encontrados na van, os ingressos do Grateful Dead, a camisa do cavaleiro medieval. Cada novo detalhe, por menor que fosse, era dissecado, debatido e teorizado em longas e detalhadas discussões. As teorias pipocavam a cada dia. Ele era um carona misterioso que havia sido pego por Michael Hagar pouco após o acidente? Um jovem que havia fugido de casa para seguir a banda em turnê, cortando todos os laços com sua vida anterior de forma intencional? Ou talvez, alguém que vivia completamente à margem da sociedade, um road sem raízes, acostumado a uma vida itinerante e sem registros. A frustração era uma constante e palpável. As pistas eram escassas e a polícia compreensivelmente tinha recursos limitados e outros casos urgentes para atender, o que significava que o caso Grateful Doe permanecia na geladeira. Muitos dos detetives da internet sentiam que o caso havia sido esquecido pelas autoridades, e essa sensação de abandono alimentava ainda mais sua determinação. Eles eram, de fato, a última linha de defesa para a memória do Grateful Doe. Com cada ano que passava, o Grateful Doe continuava a ser um tópico de discussão persistente, uma nota de interrogação incômoda no grande livro dos mistérios não resolvidos. Eles mantinham a chama acesa, na esperança de que um dia, alguém em algum lugar, reconhecesse aquele rosto desenhado ou algum detalhe mínimo que pudesse levar a uma resposta. A internet, nesse contexto, não era apenas uma ferramenta de comunicação, era um farol de esperança para os esquecidos.
um arquivo vivo de casos que, de outra forma, definhariam na obscuridade. O vídeo está lhe deixando intrigado? Deixe um like para que o YouTube possa recomendá-lo para mais pessoas. Cada visualização é muito importante para a manutenção do nosso canal. Voltando à história, o ponto de virada decisivo para o caso Grateful Doe não veio de uma nova evidência forense encontrada em um laboratório de última geração, nem de uma confissão chocante no leito de morte. Em vez disso, ocorreu em um momento bastante inesperado e, ironicamente, em um dos dias mais celebrados do ano, na véspera de Ano Novo de 2014. Foi então que um usuário anônimo da plataforma Imgur, um site de compartilhamento de imagens conhecido por seu conteúdo viral, impulsionado por uma mistura peculiar de inspiração, empatia e a teimosa persistência que caracterizava a fervorosa comunidade de detetives virtuais, decidiu criar e postar uma clonagem detalhada do caso Grateful Doe. Essa imagem não era apenas um aglomerado de informações genéricas. Ela era uma obra de arte digital focada em clareza, impacto visual e apelo emocional. No centro, brilhava o desenho forense do Grateful Doe, aquele rosto jovem e enigmático que por quase 20 anos havia olhado para o vazio. Ao lado dele, metodicamente organizadas, estavam as poucas e preciosas fotos policiais dos itens encontrados na van, os 2 ingressos amarelos e amassados do Grateful Dead para o show de 24 de junho de 95, a camiseta peculiar com a imagem de um cavaleiro medieval que ele usava, e até mesmo detalhes como o tipo de calça jeans e o tênis que ele calçava. Cada detalhe crucial era meticulosamente destacado com setas e legendas claras, acompanhado de um apelo desesperado e comovente por ajuda. A legenda era simples, direta e tocante. Alguém conhece esse homem? Era um pedido de socorro, não da polícia, mas da própria comunidade online. E então, algo extraordinário e quase sem precedentes aconteceu. Essa imagem aparentemente tão simples, mas incrivelmente poderosa, se tornou viral. Como um incêndio em uma floresta seca em pleno verão, ela se espalhou com uma velocidade impressionante e quase incontrolável. Em questão de dias, a história do Grateful Doe explodiu nas redes sociais, transcendendo as bolhas dos fóruns de casos não resolvidos para as telas de milhões de pessoas comuns. Não foi um fenômeno contido, foi uma erupção global de interesse e colaboração. No Reddit, a famosa plataforma de comunidades, subreddits inteiros foram criados e dedicados exclusivamente ao caso Grateful Doe. Usuários que antes não sabiam nada sobre o John Doe da Virgínia Ocidental começaram a postar e analisar cada linha de texto, cada pixel da imagem original, vasculhando fotos de turnês do Grateful Dead de 1995, procurando por rostos familiares na multidão. Eles comparavam as reconstruções faciais com fotos de pessoas desaparecidas há décadas, criavam novas teorias e até tentavam identificar o cavaleiro medieval na camiseta. A obsessão era palpável, movida por uma mistura de fascínio pelo mistério e o desejo genuíno de dar um nome a um anônimo. No Facebook, a rede social que já dominava a vida de bilhões, grupos e páginas dedicados ao caso surgiram do nada, atraindo dezenas de milhares de membros que compartilhavam a história incansavelmente em suas redes pessoais. Parentes, amigos, curiosos, a história ressoava profundamente. O apelo era constante. Você conhece alguém que pode ter estado nesse show do Grateful Dead de 1995 e nunca mais foi visto? Alguém que se pareça com esse desenho? As postagens eram compartilhadas milhares de vezes, atravessando continentes, alcançando pessoas que jamais teriam acesso aos antigos arquivos policiais. Milhões de pessoas ao redor do mundo viram as imagens e leram sobre o mistério. Muitos, pela primeira vez. A cada compartilhamento, a cada novo comentário, a cada curtida ou reblog, a chance de encontrar uma pista que pudesse romper o silêncio de 2 décadas aumentava exponencialmente. O que antes era um caso frio e esquecido em um arquivo empoeirado de uma pequena delegacia na Virgínia Ocidental, agora era um fenômeno global, um clamor por respostas ecoando através dos cabos e ondas de rádio do mundo. A enxurrada de atenção gerou uma avalanche de novas pistas e teorias, algumas fantasiosas, outras surpreendentemente perspicazes, mas todas impulsionadas pela esperança de ser a pista. Pessoas começaram a enviar fotos antigas de conhecidos que se pareciam com o desenho forense, a vasculhar suas memórias mais profundas sobre amigos que desapareceram na mesma época em que eram fãs de Grateful Dead, a pensar em relatos de viagens pelo país que nunca foram totalmente explicados. Cada dia trazia um novo potencial Jason, ou John, ou Mike. Dezenas de sugestões foram enviadas à polícia, que agora se via sobrecarregada com o volume de informações gerado pelos detetives digitais. Apesar do caos, um padrão começou a emergir.
Várias sugestões apontavam para um jovem chamado Jason Callahan, de Myrtle Beach, Carolina do Sul. Detalhes sobre Jason começaram a circular. Ele tinha um histórico de sair de casa sem avisar por longos períodos. Era um grande fã do Grateful Dead e, crucialmente, tinha desaparecido em 1995, na mesma época do show em Washington. As semelhanças físicas eram notáveis e a idade se encaixava perfeitamente com a estimativa do legista. E foi então que a peça-chave do quebra-cabeça, aquela peça que parecia perdida para sempre nas brumas do tempo, finalmente surgiu de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Uma família na Carolina do Norte, que por acaso viu a colagem viral do Grateful Dead no Facebook, sentiu um choque elétrico de reconhecimento. A irmã de Jason, que não o via há mais de 20 anos, não conseguia ignorar a estranheza e dolorosa familiaridade daquele rosto desenhado. O quebra-cabeça de mais de 20 anos estava prestes a ser montado, não por um detetive de distintivo, mas por uma foto viral e a memória de uma família. Este foi o momento que mudou tudo para o Grateful Dead. A partir daquela dica crucial, a visão dolorosa de uma colagem viral por uma família que há muito havia aceitado o inexplicável, a polícia pôde finalmente agir com uma direção clara e concisa. Não era mais uma busca no escuro. Agora havia um nome, uma família, um fio a ser puxado. O choque inicial de reconhecimento por parte da irmã de Jason, que viu a imagem do Grateful Dead e o conectou imediatamente ao seu irmão desaparecido, foi o catalisador. Ela contou às autoridades e a roda da justiça, antes girando lentamente, começou a acelerar. O primeiro passo foi a coleta de amostras de DNA da família Callahan. Este era o padrão ouro de identificação em casos de pessoas desaparecidas. A saliva ou o sangue dos parentes mais próximos de Jason, sua mãe, seus irmãos, seriam coletados e enviados para análise. A esperança era que o DNA familiar pudesse ser comparado com o DNA extraído dos restos mortais do Grateful Dead, que haviam sido exumados para este propósito. O Laboratório de Criminalística do estado de West Virginia foi o local onde essa comparação crítica seria feita. Dias e semanas de espera se seguiram, um período de angústia renovada para a família Callahan, que agora se via à beira de uma verdade que por décadas pareceu inatingível. Seria o fim de mais de 30 anos de incerteza? Ou apenas mais uma pista falsa? A confirmação veio, e o resultado foi mais do que conclusivo. Os testes de DNA corresponderam positivamente, sem margem para dúvidas. Após 20 anos de anonimato, de ser conhecido apenas por um apelido que remetia a uma banda de rock, o Grateful Dead finalmente tinha um nome. Era Jason Callahan, nascido em 1975, natural de Myrtle Beach, Carolina do Sul. A cicatriz no lábio esquerdo, a idade compatível, os ingressos do Grateful Dead. Todos os detalhes se encaixavam perfeitamente com a história que a família Callahan agora podia começar a montar. A identificação de Jason não foi apenas a resolução de um mistério bizarro para a polícia e os detetives virtuais. Foi o fechamento para uma família, que por décadas viveu na incerteza, na esperança silenciosa e na dor da ausência. A mãe de Jason, que havia enfrentado a dolorosa realidade de não saber o paradeiro de seu filho por tanto tempo, finalmente teve respostas. A história da família de Jason era complexa. Ele havia saído de casa aos 17 anos, em 1992, e como muitos jovens daquela época, especialmente os fãs de músicos que seguiam uma banda em turnê, ele era um espírito livre. Ele ligava para casa ocasionalmente, mas essas chamadas se tornaram cada vez mais esporádicas, até cessarem completamente por volta de 1995. Sem um padrão de contato consistente e sem que a família soubesse exatamente onde ele estava, eles não tinham feito um boletim de ocorrência de desaparecimento. Presumiram que ele estava vivendo sua vida, talvez sem contato, mas vivo e bem, seguindo sua paixão pela música. Essa falta de um registro oficial de desaparecimento foi por décadas um dos principais obstáculos para a identificação do Grateful Dead. Se não houvesse um nome procurado no sistema, como ele poderia ser encontrado? O caso de Jason Callahan se tornou um marco na história dos casos não resolvidos e na forma como a tecnologia pode ser utilizada para desvendá-los. Ele provou que o poder das comunidades online não era apenas para entretenimento ou socialização, era uma força capaz de gerar justiça e fechamento. A colaboração massiva de milhares de pessoas, cada uma dedicando seu tempo livre para analisar pistas, compartilhar informações e teorizar, conseguiu o que métodos tradicionais não puderam fazer por anos. Foi uma demonstração impressionante de investigação coletiva. A vida de Jason Callahan, embora tragicamente abreviada e envolta em mistério por anos, finalmente teve seu capítulo final escrito. Sua identidade foi restaurada, seu corpo retornou à sua família, e a história do Grateful Dead
deixou de ser apenas um enigma para se tornar um lembrete do poder da conexão humana e da resiliência da esperança na era digital. Um mistério resolvido não por um detetive solitário em um escritório escuro, mas por uma comunidade global unida por uma tela. Um jovem belga decide viajar para a Austrália durante um ano antes de iniciar a faculdade de engenharia. Próximo ao fim da viagem, vai a um pub com amigos que conheceu durante o ano sabático. Porém, ao sair do local, ele jamais volta ao seu albergue. Assista ao vídeo e acompanhe com imagens e rotas reais tudo o que aconteceu antes do desaparecimento de Theo Hayes, até o relato de uma médium que acredita saber o que aconteceu com ele.